Olá, olá, meus amores, vem comigo para mais uma linda decoração de bolo. Dessa vez vai ser o do nosso menor bolo, gente, quase um bento cake personalizado. Sim, esse é o nosso mini bolo, que ele é aí para 5 pessoas, ele serve até 6 pedaços, tá, gente, de 100 gramas. Os nossos bolos, ele acompanha 3 camadas de recheio, o cliente escolhe 2 sabores, tá? Ele também escolhe a opção de massa branca, de chocolate ou a massa mesclada, tá bom? Esse aqui foi a massa branca, super fofinha, amanteigada com recheio de ninho e beijinho, tá? Na decoração, tema do Flamengo. Aí já comecei aqui colocando o meu chantilly estabilizado com pó para glacê real, hidratado com leite condensado, tá bom? Ou você pode também hidratar com água, gente, bem geladinha, que também fica perfeito, tá? E aí, tingei no com o meu tom de corantezinho vermelho, que eu tô testando um novo corante lá, que eu tô amando esse tom de vermelho e de preto, tá, gente? Porque fica aquele vermelho perfeito e não amarga. Não amarga, é ótimo, ótimo mesmo. Aí comecei já espatulando o topozinho do meu bolo para ficar bem retinho, bem niveladinho. Eu já gosto de começar, gente, quando o bolo tem espátula de textura, sem ser só espátula lisa, ou algum efeito em pincel, eu já gosto de começar com a próprio desenho da espátula, tá bom? E aí, ó, você coloca nesse sentido horário aí, você vai alisando com calma, sem estar mexendo a sua espátula, somente rodando a bailarina para o seu bolo rodar bem, tá bom? Para que o seu bolo não fique aquele efeito funilado, tá bom? Eu percebo que às vezes uma entortadinha que eu dou na mão, meu bolo ele fica assim com esse efeito nivelado, ele não fica perfeito que nem tá esse aqui, super retinho, as camadinhas tudo certinho, você vê que ele não tá com nem um efeitozinho de funil, tá perfeito, tá? Aí eu vou espatulando, colocando ali naquelas brechinhas às vezes que fica, vou colocando num cantinho, colocando no outro, tá bom? Porque a quantidade já é certinha pra gente fazer isso, tá bom? E uma dica também pra vocês, quando a gente for trabalhar com espátula de textura, não coloque uma quantidade muito pouca de chantilly, porque quando você passar a sua espátula, que ela começar a ficar o desenho, às vezes tipo aqui nessas minhas quininhas, pode ficar aparecendo o seu bolo. Por isso que a gente tem que fazer uma camadinha mais grossinha, tá bom? Que vai dar de fazer o seu efeito da sua espátula perfeito e ficar aquela decoração linda e maravilhosa, tá bom? E aí eu faço esse efeitozinho de caracolzinho em cima, que eu acho lindo. Depois venho novamente com a espátula, que é para ele ficar com esse quinamento livre, ó. Olha que perfeição desse bolo, olha que coisa linda. Já vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, deixe seu coração, faça que nem minha filha, deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Vai ter muitos vídeos legais. Nessa minha bombinha, gente, como é bolo do Flamengo, eu coloquei álcool de cereais nesse daqui. E você pode colocar o corante em pó ou também um líquido. Eu prefiro já ir usando mesmo o líquido. Ainda não encontrei um corante em pó desse preto que seja bom para fazer esse trabalho aqui, porque às vezes fica aquele preto fosco, tá bom? E aí, ó, fui colocando ali em cima, pintando todo o meu bolinho com a minha bombinha. Essas bombinhas, ela salva muito, muito, muita gente para esse tipo de trabalho, gente. Fica muito bonita a decoração. Fica num estilo diferente, tá? Porque às vezes um mínimo detalhe, que eu sou cansada de falar isso pra vocês, ele dá toda a diferença no seu trabalho, na sua finalização, no seu produto pro seu cliente, tá bom? E aí já venho limpando o prato, ó. E como ele é vermelho, gente, às vezes sim acontece, porque eu fiz uma pequena camada e ele já ficou o preto perfeito, né? Às vezes, dependendo da marca que você estiver usando, que ele não for um corante preto tão pigmentado, você pode estar dando 2 demãos. Você deu a primeira, você viu que ficou um pouco aquele preto ofuscado, você dá mais uma demão e ele vai ficar perfeito, tá? Aí aqui eu alimpo meu pratinho, todo bonitinho. Infelizmente eu perdi a parte que eu tava colocando o topper pra vocês verem, toda a montagenzinha do topper. Mas aqui no final do vídeo, tá? Eu vou postar pra vocês as fotos de como esse bolinho ficou. E o cliente também pediu pra mim, na verdade a esposa dele pediu pra mim adicionar 2 coisinhas a mais, tá bom? E também, gente, eu coloquei... Ah, não, tá aqui a parte do vídeo, achei. Pensei que não tava nessa parte, olha. Eu também coloquei, gente, um pouquinho de glitter preto pra dar um brilho. E aqui eu já tava colocando meu topperzinho, tá? Que eu faço no meu celular, só preciso do meu celular e da minha impressora e ter 2 aplicativos. Que um é da Epson,
Avatar, que é o aplicativo da impressora, e o Pixelab, ter o Google, que todo mundo tem, para você baixar as fontes para montar os seus bolos, tá bom, galera? E você não precisa de computador, de notebook, não, você só precisa do seu celular e da sua impressora. E depois fazer o corte de mão livre como eu faço, né, que eu ainda não tenho a silhuete, mas é o meu sonho de consumo. Ou fechar uma parceria aí de milhões com um topper de bolo também, que dá, meu Deus do céu. E olha, gente, que coisa linda ficou o resultadinho desse bolo, super brilhoso, os tons super combinando, gente, lindo, 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 lindo. Se você gostou, já deixem aí de quanto vocês compram na cidade um bolinho desse daí de 6 fatias, personalizado com a decoração em chantininho. Aqui eu vendo de R$50. De quanto você compraria um bolinho desse maravilhoso?